Olá, ouvintes do Ginocast Híbica. Aqui estamos para gravar mais um episódio do Ginocast Híbica. E o nosso tema hoje é de muita importância, né? Que relata sobre a saúde materno-fetal. A gente vai abordar um tema sobre o pré-natal de alto risco. E para isso, eu estou aqui com 3 especialistas, né? Ginecologistas e obstetras que trabalham no alto risco. A Ágida Camila, o Geison e o Romário. Então, fique aqui conosco. Você que está grávida ou que pretende engravidar, vai saber bastante sobre o acompanhamento de pré-natal adequado para que evite, né, a ter esse encaminhamento para um pré-natal de alto risco. E aqui eu quero primeiro começar com uma pergunta para vocês entenderem, né, o que é um pré-natal de alto risco. Então, Janilva, nós temos dois tipos de pré-natal, né? O pré-natal é aquelas pacientes que a gente chama do risco habitual, né? Também conhecido pelo baixo risco, e aquele pré-natal de alto risco, que são pacientes que ou sabidamente já têm alguma condição, alguma particularidade em questão de saúde, ou que ela possa vir a desenvolver ao longo da gestação. Então, assim, podem ser doenças como hipertensão gestacional, diabetes gestacional, condições que dão uma particularidade que podem trazer algum prejuízo, né? Ou à mãe ou ao feto, se não forem bem tratadas, bem conduzidas. Então, esse pré-natal de alto risco a gente tem que ter uma condução um pouquinho mais detalhada, mais de perto com essa gestante para evitar problemas ao longo da gravidez. Maravilha. E assim, quais são os fatores de risco que torna uma gestação de alto risco, né? Como o Geison já colocou, o pré-natal de alto risco é que vai trazer alguma comorbidade para a mãe ou para o feto. Então, que fatores de risco pode vir uma mãe a tornar-se uma gestação de alto risco? Depende muito da condição materna, né? Isso. Então, desde uma desnutrição materna, né? A gente pode ter uma gestação com uma dificuldade, uma complexidade mais importante. Uma paciente obesa, a gente também pode ter uma gravidade maior durante essa gestação. Pacientes que têm idade mais avançada, a gente tem um risco maior, né? Das cromossopatias, né? Ou uma idade materna um adolescente, né? As crianças. Extremos de idade. Os extremos de idade, justamente. Aquela criança que engravida ou aquela mulher que tem uma idade já 40 e tantos anos adiante que deseja engravidar. Então, são condições que levam a gente a ter um cuidado mais importante. Não é isso? É. E assim, o pré-natal, né? Pré-natal de risco habitual, como o Jason falou, é como a gente divide hoje em dia, né? Pré-natal de risco habitual e pré-natal de alto risco. Mas é preciso a gente levar para as pacientes que ambos os pré-natais eles são igualmente importantes. Não é porque a paciente já tem uma condição ali crônica, né, que ela tem que fazer mais consultas, né, a mais. Pode ser que sim, tenha, mas assim, as consultas do pré-natal, ela deve ser de igual importância. Boa. E assim, outra questão que a Adna colocou é sobre a questão da desnutrição, né, que se torna um fator de risco. E aí a gente deve colocar que atualmente aumentou o número de pacientes bariátricas, né, gente? Isso. E aí, assim, por mais que aquela paciente ela está num peso ideal na balança, né? Mas às vezes ela está desnutrida no sentido de sais minerais, de vitamina, de ferro. Porque Anemia, né? isso, Muito comum. muito comum, porque diminui a absorção desses nutrientes. Então, é bom ver essa questão, né? Isso. E aí, tipo, outra coisa também que eu sempre vejo nas pacientes é que mesmo antes de iniciar uma gestação, o ideal é procurar né, fazer uma consulta com um especialista antes de engravidar. Para quê? Para ver, eu costumo dizer o seguinte, se a casa está arrumada para receber gente. Né? Certeza. Então, assim, avaliar como é que tá, assim, diante de alguns exames que a gente faz, a gente já dá um norte para essa paciente, se ela vai evoluir com fator de risco ou não, né? Porque uma paciente que vai ter um diagnóstico de diabetes, ela já vai ser uma paciente de alto risco. De alto risco, exatamente. Se tiver um diagnóstico. Então, essa consulta pré-concepcional ela é extremamente importante. E assim, a consulta pré-concepcional, né, no ambiente, no cenário ideal, a gente vai avaliar essa paciente, fazer uma anamnese,
né? Ver vacinas, né? A paciente vai ter a oportunidade de tomar as vacinas que na gestação ela não vai poder tomar, né? Avaliar o grau nutricional, anemia, doenças crônicas que porventura já são existentes, né? Isso. E que na gestação pode aparecer. Então, às vezes, a paciente tem uma diabetes e não sabe. Às vezes, ela já tem uma hipertensão e não sabe. Então, Exato. nessa consulta pré-concepcional, a gente avalia esses fatores de risco e tem a oportunidade de intervir, né? Para minimizar os riscos maternos fetais. Exato. Muito bem. E aí, gente, vamos ver o seguinte. Diante do diagnóstico, né? A gente viu os fatores de risco, e aí a paciente, ela está grávida e foi dado o diagnóstico de que ela precisa fazer um pré-natal de alto risco. Então, como é que é feito esse pré-natal de alto risco? Que exames a mais precisa ser feito? O que diferencia de um pré-natal habitual, que a gente chama de baixo risco? Assim, a gente responde essa pergunta até um pouco, juntando um pouco do que já foi dito aqui, né? Às vezes as pacientes de alto risco, elas precisam de um pouco mais de consultas, né? Focado naquela condição específica que ela vai ter, e principalmente um acompanhamento multidisciplinar. Então, assim, não é um acompanhamento só paciente e obstetra, assim. Isso. É uma paciente que vai precisar de um acompanhamento nutricional, né? Nesse caso, desnutrição, obesidade. Provavelmente um cardiologista. Isso, um cardiologista. Endocrinologista. Pacientes que têm algum né, distúrbios depressivos, de ansiedade, elas Isso. precisam de uma psicoterapia, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. E assim, realmente, às vezes elas acabam tendo nesse leque maior de consultas com outros especialistas, principalmente também. Sim. Então, assim, a depender da condição, né, a gente vai ter o nosso guia, o nosso direcionamento de condução para determinadas situações, né? Por exemplo, as pacientes hipertensas diabéticas, a gente utiliza muito, né, ultrassom com Doppler, né? É um exame que as pacientes às vezes ficam, doutora, mas precisa do Doppler? Precisa, eu preciso avaliar esse fluxo sanguíneo, né? Como é que está Exato. essa circulação mãe-bebê, né? Sabendo que a gente pode ter uma alteração ali e aquilo ali pode me trazer uma conduta imediata, algo que não estava programado, né? Então, se eu Exato. tenho alguma alteração num exame desse, eu já tenho um olhar mais criterioso, eu quero essa paciente mais perto de mim, né? Então, assim, é uma paciente que realmente ela é uma paciente que a gente gruda mais, que a gente cola Exato. mais, que a Tem gente os exames de sangue acompanha. também a mais que a gente solicita, Isso. né? Para avaliar a função renal. A gente Isso. sabe que nessa paciente também pode alterar uma função renal. Também tem a questão da gente acompanhar a função hepática também, a gente sabe também que pode alterar essa função. Então, essas consultas mais frequentes, exatamente para a gente diagnosticar com algum exame, alguma alteração possível ali antes que traga uma complicação mais séria, né? Sim. E falando né, nesse acompanhamento para investigar essas complicações, quais são esses riscos, né? E essas complicações mais frequentes que pode acometer essa gestante? O que, digamos, ela teve o diagnóstico, aí ela está fazendo agora um acompanhamento mais de perto, fazendo mais exames, mas por que a gente está tão preocupado com ela? Quais são os riscos que pode acometer a mãe e, digamos, o feto também? Por exemplo, a depender da situação, né? Se eu tenho uma mãe com alteração de pressão, se eu tenho a famosa pré-eclâmpsia, né? Que as pacientes chegam pra gente, ai, doutora, minha irmã teve pré-eclâmpsia, eu tive pré-eclâmpsia na gravidez passada, mas às vezes elas nem sabem exatamente o que é que significa, né? Nem sabe o que é que E por provoca, que que né? isso é importante, né? Por que que eu tenho que valorizar isso nessa Isso. paciente? Eu tenho que esclarecer para essa paciente Isso. que aquela pré-eclâmpsia, por exemplo, ela pode estar trazendo para aquele bebezinho um crescimento inadequado, né? Então, eu posso ter um bebê que não está crescendo adequadamente, né? Está Isso menor do que o esperado. menor do que o esperado, o ganho de peso dele não é adequado. E isso tudo é reflexo, né, dessa doença prévia, né? Então, assim, a gente precisa informar tudo isso para a Que isso é um paciente, risco, né? que isso é um risco. Então, Risco até de um sofrimento fetal, né? isso, de uma morte súbita, né? Exato. Aquelas mãezinhas diabéticas, Diabetes. em que a gente tem aqueles bebês macrossômicos, então, que a gente tem aquela descompensação da diabetes, né? A glicemia não fica legal, a gente tenta com o endocrinologista. É um desafio para a gente. A restrição de crescimento, eu costumo explicar para as pacientes, às vezes elas não entendem, né? Acomete principalmente as pacientes diabéticas, e elas fazem ultrassom, e aí tem ali um bebê que está com um peso
Meu bebê já está com 2 quilos, mas quando você joga na curva, né, quando a gente vai avaliar, a gente percebe que o bebê está pequeno para a idade gestacional. E muitas vezes elas não entendem. Então, uma forma que eu achei interessante de explicar foi o seguinte, ó, veja, imagine uma criança, né, de 5 anos e uma criança de 10 anos. Então, é como se o seu bebezinho aqui, ele estivesse com o tamanho, ele tivesse 10 anos, mas que ele estivesse com o tamanho de 5, né? O tamanho menor. Então, para elas entenderem que às vezes o bebê está com 36 semanas, mas que a aparência dele, apesar de estar normal, o tamanho dele corresponde a um bebê de 34 semanas. E isso a gente não quer. Isso tem uma causa e a gente vai investigar para tentar, né, interromper esse percurso ruim. Exatamente. E assim, outra questão também, a gente falou agora do bebê pequeno, mas também pode ter a questão do bebê grande. E às vezes a mãe pode achar até interessante, meu bebê tá grande, Tá né? gordinho. Tá gordinho. É. Achar que isso é uma, digamos, uma vantagem. Quando na verdade a gente sabe que não é, né? O bebê macrossômico aí provavelmente é de uma mãe diabética, né? E a gente sabe que o diabetes, ele atrasa um pouco a maturação pulmonar do bebê. Então, acontece o quê? Corre o risco dele nascer e está ali com a dificuldade, né, de respirar. Então, assim, é uma consequência ruim. Sem falar na questão que a Adriana já colocou, que também o diabetes é outro fator para a morte súbita, né? E, assim, a maioria dessas pré-natais de alto risco, a gente não pode aguardar a evolução do trabalho de parto normal, o tempo, digamos, que o bebê decidiu nascer. Então, assim, gente, em quais casos a gente precisa antecipar esse parto? Quais são, tipo assim, as idades gestacionais de cada doença que geralmente a gente precisa interromper, não pode aguardar, né, evoluir para o trabalho de parto espontâneo? E por que isso acontece? Assim, por que a gente não pode deixar, né, a mãe esperar o dia que o bebê decidir nascer, como assim a gente faz com as outras gestações de baixo risco? A gente sempre, assim, avalia a questão de risco-benefício, né, ao longo da gravidez. Então, assim, diferente de uma gravidez de risco habitual, que você vai esperar o bebezinho ali dar os sinais de que ele tá pronto, né, rompe bolsa, começa a ter contrações, tem algumas condições que, se prolongar a mais do que o esperado, ela pode trazer algum risco maior para a mãe. Isso. Por exemplo, a hipertensão gestacional. A hipertensão gestacional ela pode se transformar numa pré-eclâmpsia, dessa pré-eclâmpsia evolui para uma eclâmpsia. Então, assim, a gente não vai deixar que aquela gravidez ela se prolongue tanto quanto uma gravidez de risco habitual, porque a gente quer evitar essa via final da eclâmpsia. Então, assim, tem diversos protocolos, né, baseados em colégios americanos, protocolos nacionais também, que já mostram que, assim, a antecipação do parto é a via mais segura. Então, assim, a gente sempre avalia, por exemplo, uma diabetes gestacional, está controlada com dieta, está fazendo uso de medicação, e a partir disso a gente vai definindo aquela idade gestacional melhor para realmente interromper aquela gravidez. E aí, mais uma vez, assim, cada caso é um caso. Tem gravidez que só vai até 37 semanas, gravidez que vai até as 39. Justamente Tem umas porque a que gente... só acho que às 34, Isso, a depender justamente. Por exemplo, uma pré-eclâmpsia grave, você vai interromper ali com as 34 semanas, porque ela tem sinais de gravidade. Então, assim, por mais que o bebê seja prematuro, é a questão do risco-benefício. A gente vai botar na balança. O risco da prematuridade ele é maior ou menor do que a paciente evolui para uma crise convulsiva da eclâmpsia? Então, assim, realmente são particularidades da gestação de alto risco. Exato, é bem individual, né? Para que a paciente entenda, a gente vai ter... a gente tem patologias maternas, patologias fetais. Então, quando é que a gente vai interromper uma gestação? Em relação ao feto. Então, quando o ambiente interno, ou seja, quando dentro da barriga já se tornou um ambiente inabitável, ou seja, ele está correndo muito risco lá dentro, aí a gente vai e tira. Isso. E, por outro lado, também quando o risco é materno. Diante das pré-eclâmpsias, por exemplo, né? As pré-eclâmpsias são patologias graves, eclâmpsias, né? Síndrome HELP, é uma evolução da pré-eclâmpsia. Então, já é uma doença materna, então a gente precisa, provocada pela gestação, então a gente vai precisar resolver a gestação porque essa mãe está correndo risco. Então, é individual, né? Cada patologia tem ali uma idade gestacional específica, mas a grosso modo a gente usa essa avaliação para decidir se vai interromper a gestação por conta de alguma patologia fetal ou materna, né? Correndo risco de vida, tem que interromper. Gente, e por último, mas não menos importante, né? Como a gente
avalia um conselho aqui para poder falar às nossas pacientes como lidar com o aspecto emocional, né, do diagnóstico de alto risco, assim, como quando a paciente, às vezes, ela recebe esse diagnóstico de alto risco, traga uma certa ansiedade, uma certa angústia, e diante, né, desse diagnóstico, que dica vocês dariam para elas, tipo assim, olha, eu tenho um diagnóstico de alto risco, então agora como eu devo proceder, né? Na verdade, é oferecer o suporte, né? O suporte emocional, conversar com essa paciente, tirar as dúvidas, né? Identificar quais são as angústias, né? O porquê daquela angústia, orientar aquela paciente e, assim, ter um acompanhamento multidisciplinar, como já foi falado Super importante. anteriormente, né? Muito importante, avaliação com psicólogo, com terapeuta, orientar a atividade física, a gente sabe o bem que faz, o benefício para o corpo e para a mente, né? E, assim, Uma dieta, né? uma dieta, justamente. E, assim, tentar manter aquela paciente confiante, que apesar de todas as dificuldades, nós estamos para trabalhar juntos, né? Identificar os fatores de risco, tratar e, assim, ter paciência que vai dar tudo certo. É a questão da comunicação, né? A comunicação ela é Isso. fundamental, né? Comunicar bem com o seu obstetra. Exatamente. Isso. Comunicação entre o obstetra e a paciente, para a gente poder ver quais são as expectativas daquela paciente, quais são os medos que ela tem, o que é que ela espera que vai enfrentar. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo, né, traçar esse caminho até o dia mais importante da vida dela, que é o dia do parto, né? Essa Sim. parceria, né? Maravilha. Essa parceria entre o médico e entre a equipe, né? Entre a equipe interdisciplinar e a paciente estabelecendo uma comunicação efetiva, tirando as dúvidas, informação. Informação é a base de tudo, né? É isso aí. E com informação, tudo vai dar certo, né? Pois é, gente, muitíssimo obrigada por ter compartilhado essa experiência de vocês aqui conosco, essas informações. Chegou, né, o final de mais um episódio, tá? E você, né, atenta para as dicas, faça o seu pré-natal direitinho, receba todas as orientações do seu obstetra, tá? Siga que apesar de ter tido um diagnóstico de pré-natal de alto risco, mas com acompanhamento adequado, no final dar tudo certo, tá certo? Então, muito obrigada por estar aqui conosco e lembre-se, toda semana a gente lança episódio aqui, não esqueça de assistir a gente, tá? Bye, bye!